Olá, olá, salve, salve nação santista. Eu sou Giovanni Martinelli, um dos responsáveis pelo Diário do Peixe, passando aqui para mais um no amor ou no terror. Falar um pouquinho sobre um tema que o torcedor do Santos tanto gosta, categoria de base. E aí eu já digo para vocês, vai ter uma parte no amor e uma parte no terror. Vou falar muito sobre isso, mas antes, aqueles recados, se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like aqui neste vídeo, compartilhe nossa transmissão e, claro, deixe seus comentários, né, para dizer se você concorda comigo ou não. Base do Santos, né, a joia da coroa, os meninos da Vila, continua sendo uma das principais bases do Brasil, eu acho que a maior base do Brasil, porque a marca é muito grande, né? Todo mundo, todo moleque quer ser o menino da Vila. Isso facilita demais até na captação de jogadores do Santos. Todo mundo quer essa marca registrada de ser um menino da Vila. Tem um fator, conversando com gente que trabalha no meio, que é importante, que é a localização, né? Quando você começa a captar jogadores muito mais jovens, muito mais novos, né? A família se sente mais tranquila em deixá-lo morando em Santos do que, por exemplo, em São Paulo, né? Por questões de até de custo, né? Questões de segurança. A Vila Belmiro, a cidade de Santos, ainda é uma cidade mais acolhedora. Então, isso também facilita na hora de que o Santos vai convencer famílias de jogadores jovens, né, acertarem com as categorias de base do Santos. A marca que o Santos tem muito forte dos meninos da Vila. Então, o Santos continua produzindo muito talento. E você, todo ano, você vê os jogadores com certo talento aparecendo nas categorias de base do Santos. Esse é a questão do amor, né? O Santos revelou tanto jogador bom nos últimos anos. Se você olhar aí para os artilheiros do Campeonato Brasileiro dos últimos anos, quase todos eles são revelados pelo Santos. O Yuri Alberto, Gabigol, Caio Jorge agora, são todos jogadores que têm o carimbo ali de meninos da Vila e hoje se destacam em outros clubes. Formação está lá, o Santos continua formando grandes jogadores. Agora é a parte do terror e a parte que me deixa mais puto da vida. Que o Santos tem a pior transição das categorias de base para o profissional, provocada por dois pontos. Um ponto externo, que não deveria ter repercussão interna, mas tem, e outro ponto interno, que é o seguinte: a necessidade de dar um carimbo de jogador craque ou bagre, joia, né, ou latão, que muita gente quer dar com 2, 3 jogos, e a dificuldade que o Santos tem, e a falta de política que o Santos tem de preparar essa transição de alguns jogadores para o profissional. E muitas vezes a decisão acaba sendo em uma pessoa. E essa pessoa, infelizmente, a gente tem visto no Santos nos últimos anos, não toma as melhores decisões. Eu vou começar por Ângelo, destaque da seleção brasileira sub-15, né? Fazia um ataque com Savinho, que hoje está no Manchester City, e o Matheus Nascimento, do Botafogo. Eu sempre falei aqui que ele tinha coisas para melhorar, ele não tinha tesão de fazer gol, não era muito bom nas finalizações, tinha que ser trabalhado, mas aí o Cuca queria colocar ele na Libertadores para ele ser o mais jovem jogador do Santos na Libertadores. Né? Ele foi lá jogar com 15 para 16 anos e já subiu para o profissional. Sobe para o profissional, ele primeiro, ele perde o direito de errar. Porque ele vai errar num jogo na Vila Belmiro com 14, 15 mil pessoas e a torcida vai pegar no pé dele. A torcida vai esquecer logo que ele era tratado como joia e vai começar com as cobranças para que ele jogue, para que ele resolva todos os problemas do Santos, para que ele seja o novo Neymar. Né? Ele deveria o quê? Ser trabalhado para melhorar as deficiências que ele tinha nas categorias de base e subir para o profissional pronto. O Ângelo não subiu para o profissional pronto. Ele pulou diversas etapas para entrar no marketing lá do lançar o jogador mais jovem da Libertadores. E daí o Santos vendeu por um valor legal? Vendeu por um valor
ok, né? Mas ele vendeu por, acho que foram 15 milhões de euros. O Estevão, do Palmeiras, foi vendido depois de ser campeão brasileiro, foi vendido por 45, foi vendido 3 vezes mais. Ah, vamos comparar depois qual era melhor, mas na base, os dois eram jogadores promissores. Os dois jogadores, o Ângelo tinha até participação em seleção brasileira do que o próprio Estevão. Só que daí ele sobe antes do tempo, vai mostrando as deficiências que deveriam ser corrigidas na base e não foram corrigidas na base, e o técnico do profissional não está interessado em corrigir deficiência de jogador da base, ele está interessado em ganhar o próximo jogo, porque se ele não ganhar o próximo jogo, ele sabe que o dele está na reta. Então, aí, o Ângelo hoje está lá jogando o time do Cristiano Ronaldo, ele teve todo o seu desenvolvimento atrapalhado pelo Santos. Foi vendido por 15 milhões? Foi. Poderia ter sido vendido por 45, como foi o Estevão. Esse é só um dos exemplos. Outro exemplo, Wesley Patati. E esse eu falo desse exemplo faz muito tempo. Wesley Patati, quando joga a Copa São Paulo, que o Santos chega na final, o Santos saiu correndo para renovar o contrato com ele no meio da primeira fase, porque estava todo mundo falando assim: nossa, o Wesley Patati, a nova joia, o fenômeno do Santos, não pode perder, tem que renovar. Aí acabou a Copa São Paulo, a torcida, não, tem que colocar o Patati no profissional, tem que colocar o Patati no profissional. E falava aqui, gente, o Patati começou a jogar futebol com chuteira de verdade, que antes ele jogava com chuteira de palhaço, por isso que é o nome Patati. Ele começou a jogar futebol em campo profissional, como se fosse um profissional, com 16 anos. Ele tinha muita coisa para ser corrigida. Essas coisas tinham que ser corrigidas nas categorias de base, tinham que ser corrigidas nas categorias de base. Mas não, aí teve o clamor popular pela Copa São Paulo, vamos colocar o Patati no profissional, ele entra no profissional, 2 jogos, 3 jogos que ele não vai bem, a torcida ele é um bagre, não serve para nada, não sei o quê. Fora isso, não tinha comando nenhum, não ajuda no desenvolvimento dele como pessoa. Ele publica foto lá no ônibus, estou indo de ônibus. Falta de comando, falta de ajudar no desenvolvimento do jogador, tanto dentro quanto fora de campo. Isso é culpa do Santos, não é culpa do Patati. Né? Não foi o primeiro, aconteceu depois com o Marcos Leonardo, a mesma coisa, de não ter uma ajuda no desenvolvimento como pessoa e fazer besteira fora de campo. Miguelito. Miguelito, esse é outro caso que eu posso falar com muita clareza aqui. Né? O Miguelito chegou com 14 anos, o Diário do Peixe fez a primeira matéria do Miguelito no Santos, e todo mundo espalhava que o Miguelito seria o novo Pelé, praticamente era isso. Ah, porque o Miguelito, não, porque o Miguelito. Aí tem aquelas coisas que soltam de matérias, né? Para uns ou os outros, um ou outro, assim. Ah, nossa, o Miguelito impressionou o Fernando Diniz no treino. Nossa, o Miguelito impressionou não sei quem no treino. Nossa, o Miguelito é um fenômeno. E ficam falando do moleque sem que ele sequer jogava. Ele não podia jogar. Dos 14 a 18 anos, competição oficial, ele não pôde jogar aqui nas categorias de base. Mas ficavam falando do Miguelito, e tinha, nossa, quando o Miguelito fizer 18 anos, ele vai jogar no profissional. Eu falava, não vai jogar no profissional, gente. Não vai, esqueça, ele tem que jogar nas categorias de base. Ele perdeu muito tempo de competitividade, porque ele não podia. E daí, de novo, não tem ajuda no desenvolvimento pessoal do jogador. Ele começou a achar que ele realmente era o novo Pelé. E daí teve as atitudes que ele teve fora de campo, que muita gente já sabe, e não precisa a gente ficar voltando nisso. Se perdeu dentro do caminho, né? Se perdeu completamente. Teve um agravante que foi o caso do familiar que faleceu, mas assim se perdeu completamente no caminho. Então, assim, tem talento, tem, mas e o que o clube está fazendo para desenvolver esse talento, ajudar ele na transição do profissional? Essa transição ela está sendo organizada? Não está. Isso vai de nome. O Robinho Júnior está pulando um monte de etapa porque ele é o Robinho Júnior, ele não é o Matheus Xavier, ele não se chama Matheus Xavier. Se ele se chamasse Matheus Xavier, ele estava na base, como está o Matheus agora, que é melhor que o Robinho Júnior, que está muito mais desenvolvido que o Robinho Júnior, porque o Robinho Júnior é outro caso que começou a jogar tarde, mas ele é Robinho Júnior e alguém decidiu que tem que colocar o Robinho Júnior com a camisa 7 do profissional do Santos.
E daí a torcida fica pedindo, coloca o Robinho Júnior. Ele entra, não vai pegar na bola, mas ó, é o Robinho Júnior. Daqui 4, 5 meses, ninguém não serve para nada, o Robinho Júnior também. Falta esse cuidado e falta um conhecimento básico de futebol para o jogador, para o departamento de futebol do Santos. Qual é o conhecimento básico de futebol? O conhecimento básico de futebol é saber quem vai vingar. Isso é muito fácil, quando você trabalha dentro de um clube de futebol e você tem conhecimento, saber quem vai vingar ou não. O que o Palmeiras fez nos últimos anos, né, nesse investimento que o Palmeiras tem nas categorias de base ali, ele vendeu diversos jogadores revelados pelas categorias de base. O Vanderlan, o John, o Fabinho, Giovani, o Vitor Reis, teve vários outros jogadores, Patrick de Paula, vários outros jogadores que o Palmeiras vendeu. Né? O próprio João Paulo Sampaio, ele fala que ele tem vários jogadores espalhados pela Europa, que o Palmeiras tem um percentual e forma uma poupança para o Palmeiras. Um dia o Palmeiras vai receber percentual desses jogadores. Só que o Palmeiras manteve o Endrick, manteve o Estevão, e os dois deram retorno técnico e retorno financeiro para o Palmeiras. Os dois, o Palmeiras foi campeão com eles. Né? O Santos, há muito tempo, ele não tem um jogador que dá um retorno técnico e um retorno financeiro. O Neymar deu um retorno técnico e deu um retorno financeiro. Ok, deu. O Gabigol, ele deu um retorno técnico, ele deu um título ali. Não tenho minhas dúvidas se ele deu um retorno técnico. Você pode colocar que ele tenha dado um retorno técnico e deu um retorno financeiro. O Felipe Anderson no Santos deu retorno técnico? Não. Aí, o Rodrigo deu retorno técnico? Não. Quantos títulos o Rodrigo ganhou pelo Santos? Zero. Deu um super retorno financeiro. E depois do Rodrigo, a gente não teve jogador que não teve nem retorno técnico nem retorno financeiro. O Yuri Roberto, por exemplo, né, não deu retorno financeiro para o Santos e nem técnico. O Caio Jorge deu retorno financeiro mínimo para o Santos. E também poderia ter dado um retorno técnico se ele tivesse ficado mais tempo. Ele foi um dos destaques da campanha da Libertadores ali, jogou muito bem na Libertadores. Se ele ficasse mais tempo, poderia ter dado um retorno técnico também. Então, o Santos tem essa dificuldade de entender quem ele pode liberar. Se teve proposta pelo JP Sherman e segurou. E hoje o JP Sherman está jogando no sub-20, valendo 10 vezes menos do que ele já valeu um dia. Poderia ter vendido o JP Sherman. Não é um cara que vai mudar o patamar do Santos. Sabe quem poderia mudar o patamar do Santos? Luca Meireles. Luca Meireles poderia ter mudado o patamar do Santos. Está lá na Ucrânia, fazendo gol todo jogo. Agora, o Santos, por quê? Estava desesperado. Ele poderia ser vendido como o Endrick por 45 milhões. Poderia, muito bem. Se o Santos, se o Santos forma um conjunto para ajudá-lo a se desenvolver, a conquistar título, porque ele tem potencial. Mas o Santos não enxergou esse potencial no Luca Meireles, vendeu na primeira proposta que apareceu, porque precisava vender dinheiro, ele está lá na Ucrânia fazendo gol. E hoje o Santos não tem centroavante. O centroavante do Santos hoje é o Brahimi, é o Tiquinho, é o Lautaro. Não adianta você ter só uma ponta. Não adianta você formar grandes jogadores. Se você tem o Souza e o técnico não é orientado a escalar o Souza, porque ele tem que escalar o Escobar. Se você tem o bom tempo e ele toda vez que ele joga e joga bem, mas o técnico não escolhe outros jogadores mais velhos que ele. O João Schmidt. Não tem uma política, não tem uma transição. E o Ian? Então o Ian que desapareceu? Não era uma promessa do Santos? Não fazia gol? Cadê o Ian? Cadê os zagueiros da base do Santos? Olha, o Santos tem 5 zagueiros. Se bobear, não tem um confiável hoje. Nenhum da base. O Santos não tinha zagueiro na base melhor que o João Basso? Que o Zé Ivaldo? Cadê a política de transição para colocar esses jogadores da base no time profissional? Não existe. Vai dependendo da posição de uma pessoa. E se essa pessoa erra, e no Santos elas erram com frequência,
a gente perde tanto o potencial financeiro, como no caso do JP Sherman, quanto casos técnicos, como o Luca Meireles, como o Miguelito, que poderia dar um retorno técnico para o Santos, né? Como o próprio Ângelo, que poderia dar um retorno técnico para o Santos, como o próprio Patati, que hoje está jogando no AZ Alkmaar, fazendo gol no Ajax, na Holanda. Né? Mas a Holanda é igual a Série B do Campeonato Brasileiro. Em qualidade técnica, talvez seja. Intensidade de jogo, não tem comparação. Mas ele tem 22 anos. A curva de crescimento dele ainda é muito grande. Sendo que ele começou com 16. Ele não começou com 9, 10. Ele não está no sub-11, sub-13, como está o Cauã Basile, por exemplo. Ele começou com 16 anos. Então, assim, a curva de crescimento dele é muito grande. Agora, se ele tivesse sido trabalhado de uma outra forma no Santos e tivesse essa transição para o profissional, que é a pior do Brasil, muito bem feita, talvez ele fosse vendido por mais, talvez ele tivesse ajudado mais o time, talvez ele não tivesse publicado nas redes sociais que não dava para andar de ônibus. O Santos tem a melhor base na formação, porque a marca é muito forte, a cidade é muito boa, mas o Santos tem a pior transição para profissional entre os clubes do Brasil. Concorda comigo? Deixe sua mensagem aqui, vamos ver se você concorda, quero saber a sua opinião. Um abraço.